Muito bem-vindos a esta celebração, ainda neste formato online. Desejamos que estejam todos bem, de saúde, ou alguns a recuperar completamente das situações que têm passado. Mas em todas as situações nós podemos ver, contemplar, apreciar na nossa própria vida, na nossa experiência, de que o Senhor está connosco. E aquilo que hoje nós vamos apresentar tem muito a ver com isso. É a nossa confiança no Senhor, sejam as circunstâncias boas, sejam as circunstâncias más, o Senhor está sempre connosco. Por isso, fiquem connosco e apreciem e louvem a Deus connosco. Que o Senhor ricamente nos possa abençoar ao longo deste tempo. Vamos estar juntos a celebrar a Ele e também quero desejar a todos uma boa, uma excelente semana. Lembrem-se, Deus é fiel, Deus está sobre todas as coisas, Ele tem todo o poder, tudo está nas suas mãos. Então, apreciem. Bom dia a todos. Hoje queria deixar um pensamento sobre gratidão. Sabem, no início deste ano, quando eu pensava nos objetivos, naquilo que eu pretendia para este ano, gosto sempre de pensar o que é que eu queria mais que acontecesse na minha vida, o que é que eu queria mudar, e a palavra gratidão não me saía da minha mente. Ou seja, eu quero ser mais grata, mais agradecida. Nós, quando falamos em gratidão, pensamos apenas em coisas grandes e espetaculares, mas sabem, Jesus aprecia um coração grato. Mesmo em pequenas coisas, mesmo no nosso dia-a-dia, nós devemos ser pessoas gratas. Gratidão, eu fui ver ao dicionário para percebermos melhor o que quer dizer a palavra gratidão, é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Será que Deus nunca te beneficiou a nada? Será que Deus nunca te auxiliou? Será que Deus nunca te prestou um favor? Sabem, quando nós estamos em dificuldade, nós aprendemos depois a ser gratos por coisas mais simples. Eu digo isto depois da minha doença e estar um ano e quase ano e meio sem trabalhar. Quando eu punha o relógio para as 6 da manhã, para voltar ao trabalho, eu podia escrever uma frase. E então, a frase que eu escrevi desde o primeiro dia que eu voltei ao trabalho era: obrigado, Deus. Não pensem que é loucura agradecer a Deus por se levantar às 6 da manhã, mas para mim era uma coisa espetacular. O poder ser considerada novamente uma pessoa normal, o poder voltar à vida, o poder trabalhar. Então eu sentia-me agradecida, com um coração grato por me poder levantar às 6h30 da manhã para trabalhar. Sabem que gratidão traz muitos benefícios, quer físicos, mentais, emocionais. Eu vou-vos ler alguma coisa que eu li que acho interessante. O que é que a ciência diz sobre a gratidão? Uma publicação médica da Universidade de Harvard afirma: existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a ser mais positivas, a aproveitar os bons momentos da vida e a lidar melhor com os problemas. Também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Isto é o que a ciência diz sobre os benefícios de nós sermos gratos. Mesmo em alturas difíceis como nós estamos a viver, nós temos que nos focar nas coisas que nós temos e não naquelas que nos faltam. Na questão, está bem que nós temos uma pandemia, uma coisa horrível, mas na quantidade de pessoas que conseguem escapar, na quantidade de pessoas que conseguem receber auxílio médico a tempo, nos médicos, nos enfermeiros, vamos agradecer a Deus por tanta coisa boa que está a acontecer connosco no meio desta confusão toda. E sabe o que é que a Bíblia diz sobre gratidão? A Bíblia incentiva-nos a mostrar gratidão. O apóstolo Paulo escreve: sede agradecidos, em Colossenses 3,15. E em 1 Tessalonicenses 5,18 também fala do mesmo. Não vamos ser felizes só por dizer obrigado de vez em quando, mas precisamos de ter uma atitude de gratidão. O que nos traz a saúde, a felicidade, o bom relacionamento,
como aquele estudo que fizeram na universidade nos diz, não é um dizer obrigada, ou obrigada por isto, obrigada por aquilo, porque nos deram uma coisa. Isso é uma questão de educação. Nós devemos agradecer quando fazem alguma coisa boa para nós. Agora, viver numa atitude de gratidão é diferente. É a cada dia sermos agradecidos por aquilo que Deus nos dá. Sabem? Jesus aprecia muito a nossa gratidão. Nós podemos ver, eu gostava de falar muito rapidamente, não em pormenor, mas não posso deixar de falar desta situação, da cura dos 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos, 9 foram mostrar ao sacerdote que estavam curados, como era hábito na altura, mas só um voltou. E diz na palavra de Deus que quando Jesus viu aqueles 10 leprosos, o seu coração encheu-se de compaixão. Mas depois, quando um leproso voltou a agradecer, Jesus perguntou pelos outros. Jesus perguntou onde é que estavam os outros 9 que também foram curados. Isto mostra-me que Jesus demonstrou uma tristeza na atitude dos 9 leprosos. Jesus aprecia a gratidão da nossa parte. Jesus achava muito bem o cumprimento da lei, ou seja, quando os leprosos eram curados, eles tinham que mostrar ao sacerdote antes de misturar com a população, mas Jesus aprecia a nossa gratidão para com Ele, por aquilo que Ele nos dá a cada dia. Ele aprecia a nossa demonstração de amor e a nossa gratidão. Aquele leproso, quando voltou para Jesus, diz na palavra de Deus que ele veio, prostrou-se, adorou e ele foi salvo. Ou seja, 9 leprosos foram curados fisicamente e aquele que demonstrou gratidão por Jesus e voltou para trás foi curado completamente. Foi curado da sua doença física, mas também foi curado da sua doença espiritual. Para além de ficar curado da lepra, diz que ele se prostrou, ele adorou e ele foi salvo. Foi um milagre completo. Então isto mostra-me que Jesus aprecia quando nós somos gratos. Digo mais uma vez, não estou a gozar neste tempo tão complicado de ser agradecida de quê, mas vamos pensar em pormenores. Não posso deixar de vos falar de uma situação que me aconteceu há 15 dias. Neste tempo de pandemia, o meu pai teve um episódio de infarto cardíaco e ele foi hospitalizado, mas como tinha febre entrou pelo Covid e com mais de 25 horas de espera no hospital, ele já não estava bem, descompensou psicologicamente e fugiu do hospital. Ninguém sabia dele, família, polícia, médicos, ninguém sabia dele. Eu só sabia que o meu pai tinha uma doença grave de coração, que estava perdido, que a noite estava muito fria e que ele era muito friorento e não tinha roupa suficiente. Fiquei com um grupo da família, os meus primos foram procurar, a polícia fomos procurar, mas em simultâneo telefonei a um grupo de amigos para orar. E o meu pai foi encontrado e levado para o hospital. Eu fiquei triste de ele ter um infarto cardíaco, mas eu fiquei muito grata a Deus porque ele foi encontrado numa noite fria com um infarto, deitado no chão, num sítio, na rua, sem saber onde estava, a cabeça não estava boa. Então, perante situações complicadas da nossa vida, nós temos que nos focar pela maneira tão grandiosa como Deus cuida de nós, pela maneira tão linda que Ele nunca nos deixa. Não vamos deixar de ser gratos. Deus aprecia a gratidão do nosso coração. Um bom tempo a todos e foi um prazer estar convosco. Olá, queridos irmãos, olá a todos neste domingo. Felicitá-los a todos pelas vossas mensagens que eu tenho recebido, pelos vossos telefonemas, a minha família. Irmãos bem sabem que a minha família, eu fui infectado primeiramente com o Covid e naturalmente por todos cá em casa acabaram por também ser contagiados. E todos temos passado assim um bocadinho todos estes sintomas. Eu, graças a Deus, já estou bem, já estou na segunda semana de isolamento. Os meus sintomas acabaram por ser ligeiros, apenas 2-3 dias. Mas neste momento ainda temos a Ruth, que está bastante combalida.
a Teresa também bastante, e a própria Mafalda também, com muitas dores de cabeça, muitas dores no corpo. Mas o resto da família, eu e as meninas, outras duas meninas, a Matilde e a Madalena, estamos bem. Dizer-vos que, apesar de tudo, que a nossa família se mantém animada dentro das circunstâncias que estamos a passar, em primeiro lugar deste isolamento, este isolamento súbito que nos faz refém, ficamos refém nas nossas habitações, mas é que estamos animados, apesar de tudo, e mesmo a Ruth e a Teresa, que têm problema fala, que têm tido os sintomas mais agravados nos últimos dias, porque o seu quadro clínico também se manifestou mais tarde que o meu. Diz que elas ainda estão a chegar ao final da primeira semana, digamos, de infecção. Eu levo uma semana de avanço, portanto elas ainda estão, digamos, no pico dos sintomas, mas é que estamos animados animados no Senhor. O Senhor é bom, tem estado connosco, temos recebido inúmeras chamadas, mensagens de todos os irmãos da igreja. Isso é bom, isso é muito bom, e nós somos queridos. E é fantástico, nós vemos também onde nós moramos, no edifício onde nós moramos, também a bênção que são os nossos vizinhos, o amor que eles também têm por nós, pela nossa família, e isso demonstra que também temos feito o nosso papel enquanto filhos de Deus, temos transmitido também, enquanto estivemos bem, de sermos bons vizinhos, de apoiarmos o próximo, e é fantástico ver esta comunidade aqui no nosso prédio, todos os dias a ligar, a telefonar, a perguntar se precisamos de alguma coisa, a trazerem-nos o pão e a trazerem outros bens que vamos consumindo, e isso também tem sido uma bênção. Queria aos irmãos para, se por acaso algum de vós está a passar por esta situação, que não desanime. São tempos difíceis, são tempos que nós vimos anunciados na Bíblia, nós não sabemos o dia da manhã, mas sabemos aquilo que a Bíblia tem escrito, que no final dos tempos viriam pestes, guerras, terremotos, coisas que se podem manifestar a vida do Senhor, que está próxima, e nós temos que estar animados, temos que ser perseverantes, uma palavra que hoje por acaso durante a reunião de jovens ouvimos algumas vezes, é ser perseverante, apesar das circunstâncias, e como foi José, apesar dos seus irmãos o deixarem, de tantos problemas que passou, de ser escravo, etc., mas ele foi perseverante em manter-se fiel à palavra de Deus, em manter-se fiel a Deus, até que o faraó o colocou como governador do Egito. E nós temos que ser perseverantes, naquilo que é a nossa missão. E não seja a circunstância, não seja o problema com o qual nós estamos a passar momentaneamente, que não seja isso que nos abala. É verdade que há dias que nos sentimos em baixo, como vos disse, a Ruth esta semana, especialmente ontem e hoje, tem estado, e a Teresa tem estado bastante combalidas com os sintomas, mas seguramente não será isso, ou seja, que as fará ir abaixo. E a Igreja tem esse papel, que é quando um de nós está pior, a Igreja sustenta, ora, mantém-se em oração, telefona, dá apoio, e isso é a parte boa. Vivemos tempos difíceis, tempos complicados, tempos de confinamento. É bom mantermos o nosso discernimento psíquico e espiritual durante este período em que estamos fechados em casa, mas podemos usar também as tecnologias. Podemos usar as tecnologias para nos conectarmos, seja virtualmente, através das aplicações móveis, através do telemóvel, para falar com alguns irmãos, e dessa forma nos podemos incentivar uns aos outros e a passar o tempo, a dedicarmos mais tempo a Deus, temos este tempo, dedicarmos mais tempo ao próximo. É engraçado, uma palavra que hoje vem na Bíblia Online, que eu vos ligo, e tem muito a ver com aquilo que nós temos feito entre nós, que temos que estar em Mateus. Deixem-me aqui procurar e encontrar. Mateus 5, capítulo 5, versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E este tempo é esse mesmo tempo. Nós, enquanto igreja, temos este papel também de ser com os outros, de trazer as boas novas, de trazer o Evangelho, de ajudar aqueles que mais necessitados estão, que seja espiritualmente, seja até a nível de bens físicos, através do nosso projeto Pai,
tão bem temos ajudado, é bom podermos ajudar os outros. Deus recompensará, como diz aqui na sua palavra, bem-aventurado o misericordioso, porque Ele alcançará misericórdia. Assim Deus tem misericórdia de nós também, por nós temos misericórdia dos nossos irmãos e daqueles que nos rodeiam. Portanto, neste dia, dizer-vos e incentivar-vos a mantermos fiéis, a ouvirmos os nossos devocionais, as pregações que vão sendo passadas também aqui no canal da nossa igreja, no YouTube. Convida um amigo, envia para um amigo, assistem em conjunto, para que dessa forma também possam ocupar o tempo, que agora parece que sobra, não é? Ouvir, mas ocupá-lo com coisas interessantes e não com coisas fúteis. E ouvir a palavra de Deus é sempre bom. Muito bem. Um grande abraço para todos. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelos telefonemas, obrigado por tudo aquilo. Nós somos igreja e é nestas alturas que nós vemos a diferença entre estarmos sozinhos ou pertencermos a esta família maravilhosa que é a família de Deus. Um grande abraço a todos, um grande beijinho para todos. Bem-ajam. Até breve. Olá a todos, bem-vindos neste dia de celebração. Vamos entoar o hymno Oceans. Fala-nos que, às vezes, no meio da tempestade, temos que ser perseverantes, temos que buscar a Deus para que possamos alcançar a vitória. Canta connosco. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Eu te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. E por teu nome vou chamar.
Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo. Chegar a uma fé sem fundo. Mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo. Chegar a uma fé sem fundo. Mergulhar na tua presença. Tu és Jesus, Tu és Senhor, e O teu nome vou chamar, para lá das ondas vou olhar. Se mereço ouvir o teu abraço, vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Oh Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por quando clamamos a Ti, Senhor, Tu nos ouves, Senhor, Tu nos respondes, Tu vais em nosso auxílio, Senhor. Este dia, Senhor, em que celebramos a Ti, Senhor, seja com cada um que está doente, Senhor, que está com alguma enfermidade, está passando dificuldade, Senhor, restabelece a sua saúde, Senhor. Te pedimos isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Glória a Ti, Senhor. Força, cresce. Tu és meu. Tu és e pelo teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar. Se mereço ouvir teu abraço, vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Continua forte, continua resiliente. Deus te abençoará. Bom dia a todos os irmãos, estamos aqui mais uma vez confinados e a cumprir todas as diretrizes que nos têm imposto para ver se conseguimos parar este vírus que tem tanto nos afligido. Fui desafiado nesta manhã para vos falar acerca de fé e superação. E nessa sequência eu gostava de ler uns versículos que estão em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 3. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Muitas vezes nós ouvimos este texto é contado várias vezes na perspectiva de termos amigos que estão ao nosso lado, que nos ajudam, que nos levantam, que muitas vezes nos carregam. E é muito importante perceber isso, é importante estar
unido com pessoas que têm as nossas crenças, que nos ajudam, que nos fortalecem e que são uma bênção nos dias de maior aflição, mas também nos dias de regozijo. Mas reparem a perspectiva que Deus mostrou também acerca deste versículo. Este versículo fala de um paralítico andando até Jesus. Um paralítico entrando numa casa por um telhado. Um paralítico, no fundo, um paralítico que anda. A verdade é que um paralítico, ou nós mesmo, alguém que tem fé, e amigos também, não é? Não fica parado. Quem tem fé, mesmo paralisado, continua a andar. Porque quem tem fé parece que tem pernas, não é? Parece que pode estar paralisado por qualquer motivo e não consegue andar, não consegue fazer uma série de coisas, mas a fé leva-nos sempre mais além, não é? A fé facilita a vitória. A falta dela também facilita a tragédia. Quem tem fé olha para os obstáculos de uma forma diferente. Não vê a impossibilidade, mas a possibilidade. E a verdade é que quase que quem tem fé não tem obstáculos, não é? Não é bem verdade isto, porque nós temos alguns obstáculos, mas facilmente os superamos, facilmente os ultrapassamos. Quantas vezes nós na nossa vida nos sentimos paralíticos? Por exemplo, esta questão deste vírus. Nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos fazer nada. Conseguimos orar e ter fé que Deus nos vai ajudar a ultrapassar este deserto em que vivemos. Quantas vezes estamos bloqueados por qualquer situação que não conseguimos sair? Nestas situações é realmente bom ter alguém ao nosso lado, mas a verdade é que nos cabe a nós ter fé e força para executarmos uma superação para alcançar a vitória. Reparem, Jesus disse: pega na tua cama e leva a tua cama, vai para casa, estás curado. Em outras palavras, mas mais ou menos isto. E a verdade é que Deus disse: leva a tua cama como um sinal da sua vitória. Aquela cama que ele tinha estado durante anos a fio, foi a cama que ele se libertou, que Deus permitiu a vitória. E isso é muito interessante, porque Jesus, naquela situação, dá-lhe a cama como uma lembrança da vitória dele. E eu gostava de partilhar convosco uma lembrança que eu tenho de uma vitória, que foi, durante muito tempo, eu vivi com dores de cabeça insuportáveis. Tinha dores de cabeça muito regulares e era complicado viver assim. Essas dores de cabeça geravam em mim uma ansiedade tremenda, e ansiedade que me levou algumas vezes à urgência. Durante um desses episódios, o último, praticamente o último de todos, eu contei esta história ao médico e o médico disse: porquê é que não fazes um exame à cabeça? Porquê é que não fazes um TAC? E eu fiquei, e agora? Farei o TAC? Não farei o TAC? Bom, bora lá, vamos fazer o TAC. E eu andei ali algum tempo ansioso por causa daquele exame, e o que é que seria, o que é que havia de ser, o que é que vinha dali. Durante o dia do exame tremia como várias verdes, como se costuma dizer, e mesmo depois do exame eu estava ali numa ansiedade de tentar falar com a radiologista para tentar perceber se via alguma coisa, um exame preliminar. E de repente Deus falou comigo e disse-me: olha, já viste que dia é hoje? E eu: hoje é dia 17. Lembras-te da vitória que eu te dei há uns anos atrás, num dia 17? E a partir daí as coisas modificaram. A minha fé cresceu, a minha certeza que ia tudo correr bem, a minha certeza que Deus estava comigo, a certeza que Deus queria o melhor para mim. E a verdade é que eu percebi: Deus está comigo, quem temerei? Um abraço a todos e mantenham-se seguros e em saúde, e Deus vos abençoe. Olá a todos, bom dia ou boa tarde, a paz do Senhor, Deus ricamente vos abençoe. Eu hoje trago um versículo que eu vou ler no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27. E o versículo diz assim: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo.
Como veem, o destino é igual para todos. É uma vez. E depois vem o juízo. As pessoas dizem, morreu, acabou-se. Morre o bicho, morre a peçonha. Não acreditem nisso. A Bíblia não fala assim. Não pensem que eu ouvi falar de morte. Isso, nós estamos os ouvidos cheios ultimamente de falar de mortes. A minha mensagem não diz respeito ao que se passa aí assim de mortes. Não é esta a minha mensagem. Nós temos, se há morgues e há hospitais, mas também há maternidades para nascer mais crianças. O versículo 9:27, o homem está ordenado de morrer uma vez, vindo para disso o juízo. As pessoas dizem, o quê? Então morreu, acabou-se, morre o bicho, morre a peçonha, o quê? Isso é tudo tretas, dizem muita coisa, mas não é. Nós temos que estar atentos. A Bíblia diz que não. Se a Bíblia diz que não, nós temos que ligar à Bíblia. A Bíblia, para ter uma ideia, a Bíblia deriva de um livro chamado Biblion, quer dizer, um conjunto de livros. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. A Bíblia contém aproximadamente 3 milhões de palavras, 31 mil versículos e 1189 capítulos. Mas a falar do que se passa a seguir à morte, só há 12 versículos que falam nisto. E eu vou dizer onde é que eles se encontram. Encontram-se no livro de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. E isto deve provocar em vós um interesse. É só ali que fala. E o que é que diz? E vamos falar nisto. Isto tem interesse. A gente precisa saber como é que é, mas quem foi que disse? Mas como é que vai suceder? O Senhor Jesus foi quem disse. É a pessoa de valor e é de confiança e é o perfeito. Só ele podia falar. Porquê? Vamos ler a Sagrada Escritura no capítulo 3 do livro de São João, versos 3 diz, o verso 13 diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão vos desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. E no mesmo livro, no capítulo 6, o verso 62, dizia: Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Só aquele que estava no céu e sabe o que é que se lá passa, só ele é que pode dizer. Nós, tudo quanto falarmos, tudo quanto os homens dizem, tudo quanto os homens falam ou não falam, está errado. Só o Senhor Jesus, que era do céu e veio à terra, só Ele nos pode dizer o que é que se passa lá no céu. No livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 16, o verso 19, ele começa a contar o que se passa no céu. E ele está a contar, está a ensinar em forma de parábola. Ele começa a dizer que havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, comia e bebia bem regaladamente. Ele tinha uma vida mesmo de luxo. Não pensava qual céu, qual inferno, nunca pensou qual pobre, qual rico, que interessa. Ele vivia para ele. O Deus dele era o dinheiro. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele Lázaro. Aqui sim o Senhor Jesus dá um nome ao pobre, ao crente, Lázaro, que quer dizer Deus é o nosso socorro ou Deus ajuda. Desejava alimentar-se com as migalhas que iam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Vivia uma vida de dificuldades. Aconteceu que o mendigo morreu. Tomem nota. Foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Não tem história. Foi levado para o seio de Abraão. Onde é que é este seio de Abraão? O lugar dos salvos. O lugar dos crentes salvos, daqueles que foram lavados e purificados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Esses têm entrada lá. Aqueles que permanecem na fé, firmes até ao dia em que o Senhor mandar buscar, ou pela morte ou pelo arrebatamento. Abraão, quem é este Abraão? Os israelitas conhecem muito bem o Abraão. Como vão ouvir a seguir, eles chamam Pai Abraão. Abraão era um homem da Ur dos Caldeus e que Deus chamou porque Deus queria fazer, este homem era um homem de fé, que Deus queria deste homem fazer um povo, seria o povo de Deus na terra. Uma nação, que ainda hoje existe, chama-se Israel. Abraão é o pai de Israel. Todos os descendentes de Abraão são israelitas, naquele tempo não eram os hebreus.
mas nós não vamos explicar porquê. Israel, e este Israel é a nação, seria a nação, é o povo de Deus. Não vamos dizer que eles não provaram bem, mas continuam a ser o povo de Deus. Diz que o rico é sepultado, mas diz que no Hades, esta palavra quer dizer lugar dos mortos, onde os que morrem vão, Hades, mas vão não aqueles que são do Senhor Jesus, mas aqueles que nunca pensaram nele, nem pensaram na sua alma, nem na salvação da mesma. Isto não quer dizer que os ricos não sejam salvos. O Senhor Jesus fala que é muita dificuldade, porque Deus confia, porque os ricos confiam no seu dinheiro, confiam nas suas riquezas e alguns nem creem em Deus. Mas eu conheço pessoas que são ricos e eles são crentes. Portanto, não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. O Senhor Jesus disse, quando os apóstolos disseram que coisas impossíveis, ele disse, não é coisas impossíveis a Deus. Para Deus tudo é possível. Portanto, o rico pode ser salvo, mas se ele tem que passar por o sítio para onde passar os pobres também. Ele tem que crer no seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diz que ele no Hades ergueu os olhos. Então ele morreu e tem olhos? As pessoas vão pensar, sim, os 5 sentidos. Eu conheço pessoas que têm olhos muito bonitos, mas não veem. Têm boca como os outros têm, mas não falam. Isso é alguma coisa que não é visível, e todas as coisas que não são visíveis, que não pertencem à carne, eles vão com o morto, ou para o inferno ou para o céu. E ele está a falar, ele está a ver bem. Nós na Terra, para vermos alguma coisa de longe, temos que ter aparelhos, mas ele vê bem, ele vê que ao longe e bem longe. Ele está a ver Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, o Lázaro foi arrebatado para o lugar de Abraão, que é o lugar dos salvos no céu. E ele está a pedir e diz assim, Pai Abraão, manda a Lázaro que molhe o dedo e venha a refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama. Parece que o lugar onde ele estava tem chama e tem tormento. O Senhor está a mostrar a diferença que existe entre um lugar e entre o outro. Mas Abraão respondeu e disse, não, tu já recebeste os teus bens na terra. Quiseste fazer da terra um céu, não é um céu. E Lázaro somente ele teve males. Agora tu és atormentado e ele é consolado. Parece que é um lugar de consolação. Estamos a ver. Mas há outra coisa importante que ele diz. Pai Abraão, então, o Abraão está-lhe a dizer, não é possível, porque há um abismo entre nós e vós, de maneira que vocês quisessem passar daí para cá, ou nós de cá para lá, não podíamos, é impossível atravessar este abismo, não há possibilidade de comunicarem. E ele disse, Pai Abraão, este homem tem sentimentos, e começa a dizer ao Pai Abraão, Senhor, tem lá 5 irmãos, manda lá à terra, avisar, para que eles não venham parar este tormento também. Abraão não aceitou o pedido e disse, não, tem lá Moisés, e Moisés significa as leis, porque foi ele que se escreveu, e os profetas são aqueles que Deus enviava para ensinar o povo. Ouçam-nos, leiam. Hoje nós não temos apenas as leis, o Pentateuco na Bíblia, mas temos uma Bíblia que tem 66 livros, temos os ensinos suficientes, temos também o plano de salvação para as almas que o Senhor Jesus veio fazer, morrer pelos pecadores, pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter acesso ao lugar Pai de Abraão, para irmos para o pé do Pai Abraão, para o céu. E ele disse, mas se alguém dos mortos ressuscitasse e fosse lá, talvez eles acreditariam. E o Pai Abraão disse, não. Se eles não ouvem os profetas, se não ouvem Moisés, se eles não ouvem os pregadores,
Se eles não leem a Bíblia, se eles não creem na mensagem do Senhor Jesus Cristo, nem que os mortos ressuscitassem, eles não iam acreditar. Tem misericórdia, manda Lázaro, é verdade. E agora, não será a altura, meu ouvinte, minha senhora e meu amigo, não será a altura para você pensar, agora vou falar em morte. Ela anda tão próxima, nunca sabemos. A mortandade que há em todo o mundo, nunca sabemos quantos dias vai faltar para nós, não sabemos. E agora que ela está tão perto, o versículo diz, morrer uma vez, mas vindo depois do juízo, você ainda está a tempo, meu amigo. O plano de salvação é arrepender-se dos seus pecados, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta foi a mensagem que Pedro disse quando os israelitas estavam muito aflitos, quando eles tinham morto o Senhor Jesus Cristo e o Pedro estava-lhes a fazer crer e a mostrar-lhes onde eles erraram tanto. Eles estavam com tanto medo e disseram a Pedro: faremos, varões e irmãos. A mesma resposta que Pedro deu é aquela que eu dou. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 37. Não será a altura agora de tratar do assunto da sua alma? Para que ela seja perdoada? Para que você tenha acesso ao lugar de Abraão, ao céu? O meu conselho é, quanto antes, trate de si e aceite Jesus como seu Salvador e Senhor. Que Deus ricamente vos abençoe. Sabes tudo que passei, as minhas faltas eu paguei.
estamos mesmo a terminar. Mas antes de desligares, gostaria de te contar uma história. Ou uma ilustração, como preferires. Imagina a seguinte situação. Um juiz, num tribunal, vê entrar o seu melhor amigo. Ele vai se sentar no banco dos réus e vai ser julgado por ele. Ele, como juiz, perante a sua posição, ele tem que ser justo e correto por aquilo que diz a lei. É exposta toda a situação pelos advogados e aquele juiz conclui que o seu amigo é culpado. E como ele tem que cumprir a lei, então ele aplica-lhe uma pena. Considera-o culpado, aplica-lhe uma pena, mete-lhe uma multa. De um valor elevado, 3 milhões de euros. Um valor que aquele seu amigo não poderia pagar. Terminado o julgamento, ele tira a sua capa e vem ter com o seu amigo. E estende-lhe um cheque no valor da pena que tinha sido aplicada. 3 milhões de euros. Aquele amigo só tem que fazer uma coisa. Ou pode fazer uma coisa. Ou aceitar, ou rejeitar aquela prenda. Que o vai livrar da prisão. Assim é com Deus. Deus representa este juiz que está a julgar cada um de nós. Eu e tu somos aqueles que se sentam no banco dos réus. A prenda que este juiz deu a este seu amigo é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo por mim e por ti, para que os nossos pecados, as nossas culpas perante Deus, fossem perdoadas, apagadas, esquecidas por Deus. Agora, eu posso rejeitar esta prenda ou posso a aceitar. O desafio que eu te faço neste momento é que tu possas aceitar esta prenda de Deus para a tua vida. Jesus, a salvação, o perdão de todos os teus pecados e teres um relacionamento com Deus correto. Aquilo que ouvimos neste momento, aquilo que ouvimos ao longo desta celebração, tens que o fazer em fé, acreditando que esta é a solução que Deus deu ao homem, o perdão dos pecados através de Jesus. Se tiveres alguma dúvida, se quiseres entrar em contato connosco, podes nos enviar um e-mail para geral.livetad.pt. Teremos todo o prazer em entrar em contato contigo, explicar-te melhor e ajudar-te a conhecer melhor Jesus, a solução que Deus deu a este mundo. Que Deus te possa abençoar. Tantas ondas